Estar a serviço pode ser uma prática espiritual maravilhosa, se surgir no lugar certo dentro de você. Também pode ser um fortalecimento do seu ego, se surgir num lugar diferente dentro de você. Jesus falou sobre isso quando falou sobre dar esmolas. Ele disse que algumas pessoas gostam de ser vistas quando dão esmolas aos pobres. Elas querem ser vistas. E ele diz que essas pessoas não receberão uma recompensa no céu. O que isso significa? Veremos em um segundo, porque elas já têm a recompensa delas. E claro, o que é a recompensa delas? A recompensa é a alimentação do ego. Essa é a recompensa delas. Agora, há duas maneiras de ser visto quando você presta serviço, ou você dá algo a alguém. Pode ser ajudando ativamente ou oferecendo algo que você tem para alguém, para ajudá-lo, seja o que for necessário. Ou então você fala sobre isso, mais do que o necessário, ou apenas garante que os outros vejam o que você está fazendo. Nesse caso, você recebe sua recompensa através da alimentação do ego. Mas há uma outra maneira interior de ver isso. Quando você tem sua própria autoimagem e está a serviço, porque isso faz você se sentir melhor consigo mesmo. Melhora sua autoimagem, o que ainda está bem, pois você está ajudando alguém. Então é uma boa coisa a se fazer. Mas não ajuda você a se tornar livre internamente. Há uma autoimagem que algumas pessoas precisam sentir, que estão dando aos outros. Elas se veem como as pessoas que fazem o bem, se veem sacrificando algo para dar a outra pessoa. Isso realmente melhora o seu ego, como você se vê. Porque o que é o ego, senão um ego de autorreflexão interior, como um espelho interno? Você não é você mesmo. Você tem uma imagem de si mesmo e vive através dessa imagem mental. E a imagem de si mesmo geralmente não é satisfatória. Então todo ego tenta melhorar a imagem de si mesmo. E isso pode ser feito de muitas maneiras diferentes. Então, você tem essa imagem de si mesmo como o fazedor da boa ação e isso fortalece a sua imagem. Mas há uma outra maneira de dar. Acho que a expressão é onde a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz ou algo assim. Ou seja, você não tem a autoimagem de que está doando algo que possui. Você está ajudando o outro. Há um fluxo de energia em qualquer forma e não é seu. Você não está dando nada que é seu. Porque em última análise, se formos ver, nada é seu. Você está dando energia porque essa energia está em qualquer que seja a forma que venha da fonte de toda a energia. Toda a energia, toda forma, deriva de uma única fonte. Então você se permite ser um veículo através do qual essa energia flui para o mundo. Assim, a sensação de eu, o fazedor, não está lá. E a sensação de que existe uma pessoa pobre que eu estou ajudando também não existe. Esses conceitos simplesmente desaparecem. Então, simplesmente, existe o processo que acontece através de você e esse é o caminho não egóico. Servir
É uma bela prática espiritual. Porque o ego sai do caminho e se dissolve quando você percebe que, em última análise, você não é o dono de nada. A energia não é sua. A energia é universal e passa a ser canalizada por você como um veículo para isso. Dessa forma, você realmente ajuda quando começa a viver dessa maneira. Você está sempre a serviço dos outros. Ou até em situações comuns que normalmente não seriam reconhecidas como serviço aos outros. Porque você reconhece o outro em seu ser essencial. E isso é o maior serviço que você pode dar a alguém. Muito maior do que qualquer coisa material. Embora também não haja nada de errado com isso. O maior serviço é reconhecer a essência ou a realidade da outra pessoa. Todo o resto é transitório. Mas o reconhecimento do outro como Deus. Eu não uso essa palavra com muita frequência, mas esse é o maior serviço que você pode prestar. Esse é o entendimento de quem essa pessoa realmente é, além da forma. Não vir da forma, não acreditar que a forma está ajudando essa outra forma, mas perceber que há algo aqui que está além da forma. Se você estiver apenas na forma, também poderá se esgotar facilmente. Eu estou tentando ser útil e há muitas pessoas que são assistentes sociais ou terapeutas e, depois de alguns anos, elas experimentam esgotamento, porque estão continuamente tentando dar e ajudar. E então, elas precisam parar, porque não podem mais fazer isso. No livro O Poder do Agora, eu acho que escrevi sobre isso. Sempre que você ajuda as pessoas, precisa haver um equilíbrio. Talvez eu não tenha escrito exatamente isso lá, mas é necessário um equilíbrio entre o fazer lá fora e estar enraizado no ser. E isso não importa onde você esteja na vida ou o que você faça. Caso contrário, você perderá rapidamente em seu serviço aos outros e então não estará mais prestando serviço a ninguém. Nesse ponto, você mesmo precisará de terapia ou de caridade para si mesmo, para permanecer enraizado no ser enquanto faz. Isso é essencial para que a energia possa continuar a se mover através de você, permitindo que você possa abordar as causas do sofrimento humano no mundo externo. A causa do sofrimento humano está na consciência. Na consciência humana. É vital estar enraizado em si mesmo, não fazer parte da inconsciência que produz a disfunção existente nesse mundo. Existem pessoas que tentam fazer o seu melhor, mesmo as organizações muitas vezes tentam fazer o seu melhor para ajudar os outros, e elas acabam se tornando, às vezes, meio que sem querer, parte da bagunça. Há lutas internas na própria organização. É incrível como, em muitas instituições e organizações de órgãos, há uma enorme quantidade de lutas internas. Elas deveriam ajudar as pessoas, mas, às vezes, até mesmo organizações religiosas têm uma enorme quantidade de conflito. Pare de fazer. Apenas conecte-se com o espaço que está dentro de você. Fique enraizado aí e nunca perca o enraizamento nisso. Lembre-se, eu uso essas duas modalidades ou dimensões. Este é o mundo da forma e fazer.
e o ser que é sem forma. Então, quando você ajuda os outros, os dois precisam estar presentes. Sempre com um equilíbrio entre o fazer e o ser. Você não pode resolver os problemas desse mundo apenas fazendo, porque se houver apenas o fazer e você tentar resolver os problemas do mundo, você contribuirá para os problemas do mundo. Daí que vem a expressão: o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. Grande parte do sofrimento humano está enraizado na crença de que somos aquilo que pensamos. A mente cria uma imagem de quem somos, baseada em nossas experiências passadas, nossas histórias pessoais, nossos rótulos e memórias. E nós a adotamos como verdade. Essa imagem é limitada, é frágil e constantemente ameaçada. Por isso nós sentimos a necessidade de defendê-la, de fortalecê-la, de alimentá-la. Aquela necessidade de segurança. Quando alguém discorda de nós, não sentimos apenas uma diferença de opinião. Sentimos que algo em nós foi atacado. Isso acontece porque confundimos identidade com conteúdo mental. Essa identidade pensada se estende também no tempo. Vivemos como se fôssemos um produto fixo do passado, carregando nossas feridas, os nossos sucessos, as nossas grandes obras, e projetamos essa construção em direção a um futuro que esperamos ou tememos alcançar. E assim, perdemos o agora. Nos tornamos personagens em uma narrativa mental que nunca termina. Mas há um convite silencioso vindo da própria vida. O convite de deixar de lado essa história por alguns instantes. Parar de buscar quem você é no passado ou no que os outros dizem e simplesmente ser. Esse ser não pode ser descrito com palavras. Ele não tem forma, não tem história. Mas você o reconhece imediatamente quando o silêncio surge, quando a mente para por um momento e ainda assim algo está presente, vivo, alerta, inteiro. Essa presença é quem você é antes de qualquer pensamento. Ela não precisa de confirmação. E uma vez que você começa a descansar nela, todas as identidades pensadas perdem sua força. O mundo moderno valoriza o que é dito, o que é expresso, o que é produzido por uma mente discursiva. Palavras, análises, opiniões, dados. Mas há uma inteligência mais profunda, mais viva, que não vem do pensar, mas do não pensar, do espaço, do silêncio. Essa inteligência, ela não pode ser explicada. Ela se revela no momento em que você se aquieta o suficiente para ouvi-la. Ela se manifesta na clareza súbita que surge do nada, na intuição que atravessa a mente como um raio, na sabedoria que nasce do simples estar presente. Essa inteligência está em todos nós, mas é abafada pelo ruído incessante do pensamento. O silêncio
não é apenas a ausência do som, é a ausência da compulsão de preencher cada espaço com conceitos. É no silêncio que a vida pode ser ouvida. E é por isso que os mestres espirituais de todas as tradições falam sobre o valor do silêncio interior. Não como um objetivo a ser alcançado, mas como uma verdade a ser reconhecida. Quando você cultiva esse espaço silencioso dentro de si, você não se torna passivo ou inerte. Pelo contrário, as suas ações nascem da clareza e não da reação. As suas palavras emergem da quietude e não da ansiedade. Nesse estado, tudo o que você faz carrega uma qualidade diferente, uma qualidade de presença. O silêncio não é vazio. Ele é o campo onde todas as coisas surgem e desaparecem. Ele é um local repleto de possibilidades. E reconhecer isso é o despertar. O pensamento é uma ferramenta magnífica. É por meio dele que construímos pontes, desenvolvemos ciência, expressamos arte. Mas quando não há consciência suficiente para observar o pensamento, ele se torna um tirano. Ele ocupa todos os espaços, interfere em todas as decisões e cria uma sensação constante de tensão. Porque o pensamento, quando não é guiado pela consciência, ele sempre quer algo, ele sempre busca, ele sempre compara, ele sempre mede, ele sempre avalia. E esse querer contínuo impede a paz. O despertar espiritual começa quando o pensamento é recolocado no seu lugar natural, o de servo. Ele não desaparece e nem deve desaparecer, mas você deixa de viver a partir dele. Em vez de ser dominado pelos pensamentos, você passa a utilizá-los conscientemente, quando necessário, e a deixá-los ir quando não são úteis. Essa liberdade é algo revolucionário, porque pela primeira vez você experimenta o que é estar sem a necessidade de pensar sobre estar. Viver assim é simples, mas não é fácil. É profundo. É viver com os olhos abertos para a realidade, sem o filtro constante da interpretação mental. E, curiosamente, é nesse estado de não pensamento compulsivo que os pensamentos mais criativos, mais claros e verdadeiros surgem. Eles emergem do espaço e não da pressão da compulsividade, da presença e não da ansiedade. Quando o pensamento é mestre, há estresse. Quando é servo, há harmonia. E essa inversão é o coração da libertação. Muitos acreditam que a gratidão é uma resposta a algo que acontece, um sentimento que surge quando a vida nos oferece algo bom. Mas a gratidão que eu falo não é essa. Ela não depende de circunstâncias. Ela não é condicional. Ela nasce do simples ato de estar presente. Quando você se ancora no agora, algo naturalmente se revela. Uma apreciação silenciosa pela vida,
como ela é. Mesmo que tudo pareça comum, às vezes até mesmo monótono, entediante, você olha ao redor e percebe. Há ar entrando nos pulmões, há um chão sob os seus pés, a vida pulsando. E isso basta. A mente não entende, ela quer motivos, mas o ser reconhece. A gratidão, então, não é algo que você faz, é algo que você permite. Ela floresce na ausência de resistência. Quando você para de exigir que o momento seja diferente, quando deixa de comparar, de reclamar, de querer mais, então o momento se revela na sua plenitude. E isso, por si só, já é uma bênção. Comece assim, sem esperar nada grandioso. Apenas pare, respire, olhe ao seu redor e sinta o que surge. Esse é o primeiro passo rumo à transformação. É curioso como a mente humana está sempre tentando melhorar o momento. Ela sempre tem um script, um plano, uma ideia de como as coisas deveriam ser. E quando o agora não se encaixa nisso, ela simplesmente reage. Ela quer consertar, ela quer interferir. Mas essa interferência constante nos desconecta da realidade viva que está diante de nós. Observe como isso acontece. Você acorda e já há um impulso para ajustar algo. O corpo, o tempo, as pessoas. Você se move como se o momento presente estivesse sempre em dívida com você. E assim, você passa o dia em tensão, sempre tentando alcançar algo que parece que sempre está um passo à frente. Mas e se por um instante você parasse? Se você escolhesse não interferir? Não no sentido de passividade, mas num sentido de abertura. Num sentido de aceitar o que é, como é, antes de agir. Essa pausa transforma tudo. Ela cria um espaço interior onde as respostas não vêm da mente reativa, mas elas vêm da consciência. A não interferência é, na verdade, um gesto de confiança. Você deixa de lutar contra a vida, você deixa de tentar forçar o seu curso. E quando você faz isso, paradoxalmente, você passa a colaborar com ela em um nível mais profundo. A ação que nasce desse estado tem poder. Ela não vem do medo, mas ela vem da clareza. Quando você começa a praticar a gratidão incondicional e a não interferência, algo se abre. E essa abertura cura. Não porque ela elimine os desafios, mas porque ela permite que você os viva de um lugar mais profundo. Um lugar onde você já não está tentando escapar. Um lugar onde há aceitação, mesmo quando há dor. Essa abertura não pode ser algo forçado. Ela vem quando você para de se fechar. Quando você solta a necessidade do controle. Quando você diz sim ao momento, mesmo que você não o entenda. E nesse sim silencioso, nasce uma nova força. Uma paz que não depende do exterior. Um contentamento que não exige justificativas. Muitas pessoas vivem como se estivessem sempre lutando contra alguma coisa. Contra o tempo, contra os outros, contra si mesmas. E isso cria um peso, um cansaço existencial. Mas quando você deixa cair essa resistência, você percebe algo surpreendente. A vida nunca foi contra você.
Ela apenas esperava que você parasse de lutar. Nesse ponto, a gratidão não é um exercício. Ela é o estado natural do ser. E a não interferência não é mais um esforço. É a forma mais pura de sabedoria. Porque ao permitir que a vida flua como é, você descobre que já está há muito tempo no lugar certo. Há um ponto no caminho espiritual em que a compreensão se transforma em rendição. Você deixa de apenas entender conceitos como presença, aceitação ou até mesmo a gratidão e começa a vivê-los de forma silenciosa e profunda. Nesse momento, algo muda. Não no mundo, mas dentro de você. O sim à vida não é um ato mental. É um movimento interno de entrega. Quando você diz sim ao que é, sem exigir que ele seja algo diferente, você se realinha com a inteligência do todo. Você para de se sentir separado, em conflito com a existência, e começa a fazer parte dela. Muitos têm medo de se render, acreditando que isso significa se resignar à dor ou ao erro, mas a verdadeira rendição é uma abertura inteligente. Ela não é inércia, ela é presença sem resistência. E a partir dessa abertura, você pode agir, mas a ação vai ser diferente. Ela vai ser uma ação não reativa, uma ação não impulsiva, uma reação mais clara, mais tranquila, mais eficaz. Esse sim profundo não acontece de uma vez só na sua vida. Ele é cultivado a cada momento em que você opta por parar, por respirar e permitir. E quanto mais você pratica, mais você percebe que a vida não precisa ser controlada. A vida precisa ser vivida com consciência.